Já tá, o pessoal já estão vendo já. Deu início? Por que não dá nenhum sinal de que tá ao vivo, né? Bora, parece. Apareceu o teu? Peraí. Alguém já deu um legal aqui. Aqui, já tô escutando. Isso aí que eu só vou entrar. Tá convidando o povo. Vou fazer alguma coisa. Olá, meus amigos, minha gente, irmãos e irmãs. Uma boa noite a todos. Com alegria que eu os cumprimento e os convido a participar dessa nossa live, né? Nós vamos estar tratando de um assunto muito importante, que é os sinais que evidenciam o abuso e a exploração sexual, ou o abuso infanto-juvenil também. Ok? Importante a gente compartilhar as informações. Eu estou plenamente convencido de que estou colaborando com a comunidade, colaborando com você, com as famílias, com a comunidade de Ananindeua, né? Como diz o certo ditado de um certo pensador, que ele nos diz que o conhecimento é como estrume, né? Só serve se estiver espalhado, né? Igualmente o dinheiro, né? Então, o conhecimento retido não tem serventia nenhuma, tem que ser compartilhado. E esse tema ele está ligado também a uma problemática muito grande e um problema que deve ser encarado por todos. Eu já vejo aí algumas pessoas interagindo conosco, o irmão Eduardo, um abraço, a nossa Rose. Boa noite, Rose, muito bom tê-la aqui conosco. Vai meu abraço, meu cumprimento aos demais que estão conosco. Convido a todos a permanecerem aqui e vamos juntos discutir, abordar, conhecer melhor, conhecer o problema, né? O que a gente deve conhecer desse problema. Vamos trabalhar a prevenção, que é melhor prevenir do que remediar, e vamos também, caso ocorra ou esteja ocorrendo em alguma família uma situação parecida dessa ou como esta, como a gente deve agir, como você pode agir, como nós podemos agir, ok? Fiquem aqui conosco, e é importante esse tema, importante esse assunto. Nós convidamos a todos e convido você que está já conectado conosco a convidar os seus amigos também a participarem conosco, a deixar o seu comentário aqui, é muito importante. O seu comentário é como um termômetro, né? Vai nos dando condições de situar, de avaliar o nosso trabalho. Ok? Diga-se, quero registrar que essa é a nossa primeira live feita sobre a sigla Oséias Moura, né? É toda uma equipe, toda uma logística. Um abraço aí à nossa equipe de mídia, de influenciadores. Um abraço a todas as pessoas do grupo Novo Desafio. Um abraço a todos os nossos irmãos em Cristo de Ananindeua, aos nossos colegas também de outras religiões, nossos irmãos católicos, de outras denominações. Um abraço aos nossos conselheiros também, que certamente estão nos assistindo numa hora como essa. São amigos de trabalho, são pessoas que se envolvem diretamente nessa problemática juntamente conosco. E eu tenho certeza que eles estão assistindo, visualizando essa live agora conosco. Até porque nós enviamos convite para muitas pessoas, né? A gente fez questão de massificar e destacar que nós estaríamos hoje discutindo, trazendo informações, diga-se, relevantes. Esse é um assunto interessante, pessoal.
Vou destacar novamente qual é o nosso tema. O tema é sinais que evidenciam que uma criança ou um adolescente possam estar sofrendo o abuso ou a exploração sexual. Também chamado de o público infanto-juvenil. Né? Quem não tem uma criança em casa? Raras famílias que não têm uma criança. Raras famílias que não têm uma adolescente em casa. Né? E aí a gente precisa protegê-los com toda certeza. É importante que a gente esteja bem informado, inclusive atualizado, para que a gente possa realmente combater essa dura realidade do nosso país. Ok? O Conselho Tutelar, queria falar um pouco com vocês, para quem não conhece ainda a minha história. Nós atuamos no Conselho Tutelar já há 6 anos. A primeira vez que nós adentramos as portas do Conselho foi exatamente no ano de 2014. Né? Naquele ano, nós concorremos à primeira eleição e aí ficamos no mandato tampão de 2 anos. E em 2016 assumimos pela segunda vez, e aí cumprimos o mandato de 2016, 17, 18 e 19. E estamos agora no início do 3º mandato. O que eu quero dizer com isso? Que na condição de conselheiro tutelar, nós temos até uma certa segurança, né, para abordar e discutir o tema, discutir esse assunto. Diga-se, ou esclareça-se que esse é um dos temas que muita gente não gosta de tratar, não gosta de abordar. Pessoas que dizem, irmão, conselheiro, eu não quero, por favor, vamos falar de outro assunto, não quero falar sobre isso. Porque se sentem desconfortáveis para tratar esse assunto. Mas, gente, é necessário, é importante. Nós não temos, ou não podemos relativizar ou negligenciar ou empurrar para debaixo do tapete. Então, há 6 anos atuando como conselheiro nesse município, nós temos uma certa experiência para tratar esses casos. E já tratei vários casos, tanto de abuso quanto de exploração sexual. E eu digo a vocês que é um tema espinhoso, é um tema doloroso, é um tema que te toca, é um tema que, digamos assim, usando uma linguagem mais simples, ele te inflama. Por quê? Porque a nossa cultura, a nossa consciência, né? O nosso caráter de homens de bem, nosso caráter de cidadãos e cidadãs de bem, o que paira na nossa mente, o que paira no nosso coração? Que as crianças, elas devem ser amadas, né? É isso, pessoal? Concordam? As crianças, elas devem ser protegidas, as crianças devem ser cuidadas, as crianças devem ser alimentadas, as crianças devem ter da nossa parte todos os esforços necessários no sentido de lhe assegurar a integridade física, a integridade social, moral, espiritual e psicológica também. Então, quando adentra ao Conselho Tutelar, e aqui eu queria dizer a você que o Conselho Tutelar é a porta de entrada, tá? De todas as problemáticas, de todos os temas, de todos os assuntos relacionados à criança e ao adolescente. Tá bom? Então, qualquer situação que você se deparar na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, ou até mesmo na sua casa, qualquer situação que envolva ou que coloque a criança em risco, você esteja ciente de que você pode contar com o Conselho Tutelar. Ok? Repito, o Conselho Tutelar é a porta de entrada, é o órgão que é responsável para assegurar todos os direitos
de crianças ou das crianças e adolescentes. Ok? Então, até o final dessa live, nós vamos disponibilizar também alguns contatos importantes, interessantes, para que você possa contar com o apoio do Conselho Tutelar. Eu quero reforçar que é importante a sua participação, ok? Você mandar aqui para a gente o seu comentário, para que a gente possa avaliar a nossa transmissão. Dias atrás nós gravamos um vídeo falando sobre esse tema, e esse vídeo ele teve uma grande repercussão. Daí a motivação para hoje estarmos aqui novamente tratando desse assunto. Para você ter uma ideia, o vídeo anterior que nós publicamos foi no dia 18 de maio. Teve mais de quase 1.100 visualizações. E pessoas solicitaram que nós produzíssemos um material equivalente. Tá? Então é importante você interagir aqui conosco, tá bom? Convidar os seus amigos a participar dessa live, compartilhar também essa transmissão e fazer seu comentário também. Se tiver alguma sugestão, pode enviar sua sugestão. Se tiver alguma pergunta, você quer esclarecer algo, estamos aqui para colaborar com você, ok? Então a gente se motivou a fazer esse vídeo, como eu expliquei há pouco, pelo grande interesse das pessoas e também pela relevância do próprio tema, né? A criança ela precisa de defesa, né? Ela carece de ser defendida, ela carece de ser protegida pela sua inocência, pela sua pureza mesmo, tá? Pelo valor e pela importância de se manter a sua integridade, né? Sua integridade em todos os sentidos, tá? É importante que a gente trabalhe juntos nesse sentido de promover o bem-estar. Reforço, pessoal, é importante o seu comentário, importante você compartilhar essa live com seus amigos, convidá-los a participar conosco. É importante você enviar o seu comentário também. Com certeza, se não todos, mas a grande maioria tem uma criança, né? Então vamos adentrar esse assunto pensando no bem-estar aí do seu filho, da sua filha, né? Da sua enteada, do seu enteado, da sua netinha, desse ser tão inocente que você tanto ama, que você tanto quer bem, né? A questão do abuso sexual, pessoal, ele perpassa também por uma questão cultural. Antigamente nós observávamos aquela situação que muitos pais enviavam, né, a criança para morar na casa de outras pessoas. Uma promessa de que ela seria bem alimentada, uma promessa de que ela teria a escola garantida, a alimentação, a vestimenta e tudo mais. E ocorre que aquela criança, ela acabava sendo escrava tanto de trabalho, a escola era em último lugar, e à noite ela acabava também sendo violentada, sofrendo todo tipo de abuso, né? Havia também a questão da omissão. Hoje alguém pode comentar e achar que esses casos aumentaram de abuso, né? Na verdade, não aumentaram. A verdade é que as pessoas hoje estão mais dispostas a denunciar. Então havia muita omissão quando esses casos ocorriam no seio familiar também, né? E havia o próprio desinteresse da comunidade por ser uma criança, talvez estaria inventando uma história, e muitas das vezes não se ouvia a criança, né, que gritava, né, usando uma certa expressão, um certo sentido. Ela pedia ajuda e a comunidade não dava muita importância para isso, nem para o que ela dizia ou para que outras pessoas falavam, e muitos tinham o foco
literalmente, como nós falamos, no seu umbigo. Ah, não é a minha criança, não é o meu filho, não é um parente meu, que se ferre para lá. Mais ou menos assim o termo que se usava, né? Então, não é que aumentaram os números dos casos. A verdade é que hoje as pessoas estão denunciando mais, entenderam? Há mais uma movimentação nesse sentido, uma mobilização, essa é a palavra correta. Então a sociedade está mais atenta, mais consciente dos seus direitos e indignada, né, com esses crimes, né, que afetam esse público tão vulnerável, né, que são as crianças e são os adolescentes. Então isso era assim, se misturava com um fator cultural, essa questão do abuso, essa questão da exploração sexual. Tá? E aí, com o passar dos tempos, foi, digamos assim, o interesse, né, a disposição da sociedade, a própria indignação das famílias das vítimas que foram buscando seus interesses. E aí esses casos eles foram sendo realçados, eles foram vindo à tona cada vez mais. Foi tanto que foi estabelecido um dia, que é o dia 18 de maio, né? Que o maio nós chamamos de um maio laranja, porque é um mês que foi escolhido para, digamos assim, destacar, um mês de mobilização, de enfrentamento com relação a essa problemática. Então, o dia 18 de maio, o mês de maio, mês laranja, e o dia 18, o dia de combate ao abuso e à exploração sexual do público infanto-juvenil. E aí vem uma pergunta, naturalmente, por que o dia 18 de maio? Conforme nós falamos no vídeo anterior, foi escolhida essa data porque em 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo, ocorreu naquela cidade um crime grave, né? 4 jovens de classe média alta sequestraram uma garota de 8 anos de idade, por nome de Araceli. Eles sequestraram, né, violentaram aquela menina, estupraram ela e a mataram. Né? E eles eram pessoas de classe média alta. Olhando de um ponto de vista social, não haveria nenhuma motivação para fazer aquilo. Mas o fizeram e aquilo repercutiu muito em Vitória, no Espírito Santo. Isso se deu no ano de 73, há 40 e tantos anos atrás. Ocorre que, como havia uma influência política e também socialmente conhecida, eles foram procrastinando, recorrendo das sentenças, e aquele crime acabou ficando impune também. Mas a data ficou marcada, então, os órgãos, né, que se mobilizam nesse sentido, eles acabaram por instituir o dia 18 de maio como o dia do combate e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É importante, então, a gente definir o que é o abuso e o que é a exploração sexual. Né? Então, o abuso sexual, ele é todo e qualquer ato em que um adulto ele acaba procurando a sua satisfação de maneira egoísta. Esse é o que nós chamamos de abuso sexual. E enquanto que a exploração sexual, ela já é o que? É quando alguém utiliza, né, uma criança ou um adolescente sexualmente para obter lucros, para lucrar financeiramente, ou troca, né, seja financeira ou de qualquer outra espécie. E aí na questão da exploração sexual, ela se expande para uma rede de prostituição também, a pornografia, o tráfico de criança e adolescente para esse fim e o turismo sexual. Tá? Então o abuso é um ato isolado, é um ato praticado por uma pessoa que usa uma criança ou um adolescente para satisfazer o seu desejo. Esse é o abuso.
E já a exploração é quando envolve dinheiro, é quando crianças são traficadas, são usadas no sentido de arrecadar recursos ou troca ou qualquer outra situação. Nós temos, por exemplo, um local, um estado muito famoso por essas situações, que é o estado do Ceará, né, Fortaleza. Hoje, graças a Deus, está menos, essa situação lá é menos recorrente, não está sendo tão recorrente ultimamente, mas era conhecida no Brasil e até mundialmente pelo turismo sexual, pelo tráfico de crianças e adolescentes para esse fim. Mas os órgãos de policiamento, a própria justiça fizeram esse enfrentamento e aquilo acabou reduzindo. Nós tivemos também, há 1 ano e meio atrás, um caso muito famoso no Amazonas, né, na cidade de Coari, envolvendo o mandatário-chefe daquela cidade, o prefeito municipal daquela cidade. O prefeito, se não me falha a memória, é o Odair José, que foi desmascarado aí numa rede enorme de exploração, de abuso sexual, tanto de crianças como de adolescentes, entenderam? Então é importante também destacar para vocês que o abuso e a exploração ela não envolve só o ato em si mesmo, tá? Por exemplo, quando alguém expõe para a criança, né, filmes pornográficos que presenciem relações sexuais, isso também é configurado como abuso, tá? Adultos que se expõem, né, nus para as crianças, revistas pornográficas, ou pessoas que se masturbam na frente de crianças, também isso é abuso. Fotografar ou filmar crianças nuas em posturas eróticas, e isso também configura o abuso. Ficar, né, observando as genitálias das crianças em local oculto também é o abuso sexual. Ou comentar, né, falar sobre relações sexuais com crianças e adolescentes, com o objetivo de se excitar ou excitá-las, também a lei considera isso como um abuso sexual, né? Trocar ou acariciar órgãos genitais de crianças e ter relações, que aí é o ato propriamente dito, seja de qual tipo for essa relação, realmente tudo isso configura como abuso sexual, tá, gente? Então, o que é essa diferença, ou que nós possamos fazer essa diferenciação? O abuso é o ato isolado de um adulto com uma criança sem o seu consentimento. Dificilmente uma criança vai consentir, concordam? E a exploração já envolve a rede de prostituição infantil, o tráfico e o turismo sexual, e rola muito dinheiro. As crianças praticamente, adolescentes, têm os seus corpos vendidos aí, e uma rede acaba se beneficiando, acaba ganhando muito dinheiro com isso, ok? O que a lei diz, né, gente? Aqui um breve comentário sobre a lei, né, o Código Penal Brasileiro, sobretudo no artigo 217-A. Ele fala que ter conjunção ou praticar outro ato libidinoso com crianças ou menores de 17 anos é considerado crime. Esse é o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Tá? E aí, quando esse abusador ou agressor sexual comete isso, uma criança normal, o que a lei diz? Ele está sujeito a 8 a 10 anos de pena, de reclusão. Se ele cometer isso com uma criança ou adolescente que seja deficiente, sei lá, seja autista, seja Down ou qualquer outra deficiência, paralítico ou qualquer outra situação, aí a pena aumenta, né? Já vai de 10 a 20 anos.
esse crime e a vítima vier a falecer, a brutalidade do ato, então aí nós temos de 12 a 30 anos de reclusão. Ok? Só para você ter uma ideia. Então não há justificativa quando alguém, não, mas foi ela que quis, foi ela que pediu, foi ela que se expôs. Então ponha isso na sua cabeça, que a lei, que o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 217-A, configura, determina, diz que é crime se relacionar com menor de idade. Essa pena é dura. Tá ok? Nós precisamos falar aqui rapidinho, que o nosso tema na verdade são os sinais, né? Mas antes de chegar lá eu queria tratar com você alguns números importantes, né? Por exemplo, no Brasil, no ano de 2019, nós tivemos 32 mil casos de abusos sexuais. Alto, né? No Pará, essas informações vêm do Ministério da Saúde. Nós tivemos 500 casos no estado do Pará, tá? Uma média de 16 crianças sendo abusadas por dia, ok? Nós temos uma informação importante seguinte, que de todos os casos de estupros ocorridos no país, 72%. E desses menores, e entre esses menores, 51% dos casos se deram com crianças de 0 a 5 anos de idade. Tá? E aí você pode perguntar também quem é mais abusada, a criança, a menina ou o menino? Naturalmente é a menina, né? Então, entre crianças, 75% das meninas são as violentadas e 25% são homens. Já entre os adolescentes, nós temos aí 93% são meninas, 5% são os homens. Então, gente, é um número alto. 32 mil vítimas no ano de 2019. 500 passaram por isso, média de 10 a 16 por dia. E é necessário realmente termos um posicionamento firme para que a gente possa enfrentar essa situação, tá? O tema nosso, que nós combinamos de falar, realmente, foi a questão dos sinais. Então, você já conheceu um pouco do problema. O importante mesmo, gente, é a gente prevenir, né? Concordam? Então, se é de tratar o caso, muito melhor que a gente tenha uma atitude, ou tenhamos atitudes preventivas, tá? Que a gente evite que esse mal ocorra. Então é muito importante que a gente possa evitar essa problemática. Tá bom? Um alerta que eu queria fazer para você, que a maioria dos casos não é denunciado, tá? Principalmente quando envolve familiares. Aí é mais fácil, é mais difícil que a vítima consiga denunciar por motivos afetivos, por medo do abusador, medo de perder os pais, medo de ser expulso de casa, entenderam? E uma outra dica muito importante, queria falar para você, que a criança é muito difícil, para não dizer impossível, que ela conte mentiras a respeito desse tema, tá? Então a gente precisa dar ouvidos ao que essa criança fala, tá bom? Não deixe de ouvir essa criança, o que ela está falando, o que ela quer dizer. Então é muito importante esse detalhe, tá ok? Não esqueça de ouvi-la. E aí, uma das atitudes preventivas
a gente vai já falar dos principais sinais, é você estar sempre atento à sua criança, ao seu filho, ao seu bebê. Sempre saber onde eles estão e com quem estão, para onde vão ou com quem estarão. Isso é de suma importância. Ora, você é pai, você é mãe, então você teve a graça divina de ser pai e de ser mãe. Então você tem agora a maior missão de cuidar da sua filha. Entendeu? Então é importante que você cuide verdadeiramente. Tá bom? É melhor que você seja excessivo no cuidado do que omisso de certa forma, de certa parte. E a responsabilidade é sua. Não espere pelos outros. Ok? Essa é uma dica importante. Então, vamos trabalhar para prevenir. É muito melhor prevenir do que remediar. Tudo bem, mas aí, como é que eu faço, como é que eu consigo identificar que essa criança ou esse adolescente está sendo violentado, abusado? Então, a criança e o adolescente que experimenta algo tão devastador como isso, ele começa naturalmente digamos assim, a demonstrar, emitir sinais, pedidos de socorro. Entendeu? Porque 90% também dessas crianças são ameaçadas pelo abusador. Sabiam disso? Eles ameaçam, olha, se você contar, vou matar seu pai, matar sua mãe, matar e tal. E aí a criança acaba ficando vitimada por ele. Mas vamos lá, quais os sinais, quais as evidências que uma criança demonstra que ela está sendo abusada, né? Primeiro sinal que ela apresenta é de ansiedade excessiva. Ou seja, ela começa a viver numa fuga constante. É de manhã ela quer que chegue à tarde, à tarde ela quer que chegue à noite, da noite ela quer que chegue amanhã, pela manhã, entendeu? Então ela começa a sofrer de um pânico de realidade. E aí ela desenvolve ansiedade excessiva. Outro sinal, ela passa a sofrer, a ter pesadelos. Ela passa também a conversar, a gritar durante o sono. Afinal, é algo terrível, né? É algo que realmente não desejaríamos para ninguém. Então, ansiedade excessiva, pesadelos e conversas e gritos à noite. Ela passa a ter dificuldade ou medo de dormir. Entenderam? Ela passa agora a exigir a presença de quem quer que seja, de bem, é claro, para assegurar ela uma noite de sono tranquila. Perda ou excesso de apetite repentino. Isso varia de criança para criança. Tem criança que se alimentava de forma correta e de repente ela bloqueia aquele apetite. Ou tem delas que, ao contrário, esse apetite aumenta. Entenderam? Então isso é um sinal também evidente. A criança, ela passa, agora eu estou falando de outro sinal, ela passa a fazer xixi na cama, que nós chamamos de enurese noturna, né? E problemas intestinais, né? Muitas das vezes ela defeca involuntariamente. Gente, isso é cruel. Então, esse é um sinal muito forte, contundente, de que algo de errado está ocorrendo com ela. Nós temos a presença de sangramentos, né, nas genitálias, DSTs, porque muitos desses monstros com doença sexualmente transmissível acabam transmitindo. Eu mesmo já tratei a gravidez, menina entre 11 ou 12 anos grávida, infecções nas regiões genitais e do abdômen também. Tá? Nós temos também a criança que desenvolve a agressividade, comportamento muito agressivo ou isolamento quase que total. Entenderam? Ou seja, ela passa a viver de extremos. Tem criança que fica muito agressiva e tem aquela
que vai reagir diferente. Nós somos diferentes uns dos outros, é isso. E ela tem aquela que vai se expor mais agressivamente e tem aquela que vai se isolar também. Tudo são sinais. Ela passa a apresentar dificuldade de aprender as atividades escolares, aquilo que era tão simples, tão fácil para ela, agora ela tem dificuldades. Ela passa a sofrer perda de concentração. Ela não consegue mais se concentrar em um determinado tema, né? Outro sinal, ela apresenta um comportamento extremamente... Ela fica todo o tempo conectada, em estado de alerta permanente, entendeu? Com o olhar sempre assustado. Então é importante, gente, que a gente esteja atento a esses sinais. A criança também, ela apresenta um comportamento muito infantil, atípico para a sua idade. Entendeu? De um lado, a criança começa a ter interesse por assuntos eróticos, e de outro lado, um adolescente, ele passa a querer voltar a ser criança também. Tristeza e abatimento profundo, choro sem causa aparente. Nós temos isso também. A criança, ela fica com a baixa autoestima reduzida, ela tem uma tristeza, fica combalida, essa é a palavra, ela fica abatida profundamente e chora por qualquer coisa, né? E muitas vezes a criança, ela reluta em vir para casa, porque aquele ato está se dando aonde? Em casa, ok? Ausência de vontade de estudar, ela não quer mais ir para a escola também, porque muitas vezes isso ocorre aonde? Na escola, né? Aí ela fica desinteressada também, ela apresenta descaso pelas tarefas estudantis, não tem interesse nenhum de ter uma boa nota, de interagir na educação física. Resumindo, o rendimento escolar dela vai lá para baixo, né? Ela passa a apresentar um comportamento sexualmente explícito ao brincar, né? Ela fica querendo tocar nas partes da outra criança, ou até de adulto. Ela passa a ter interesse por imagens, por vídeos, por revistas que abordem, que exponham essa situação, tá? Que não é normal, né? Nós sabemos que uma criança, na sua inocência, ela não vai apresentar esse desejo, tá? Ela passa a desconfiar de todos, principalmente daqueles que eles são mais próximos, né? E ela começa a desenvolver também, já é outro sinal, ideias, né, de suicídio, porque já emitiu vários sinais e muitas vezes o pai, a mãe não percebe. E aí ela não vê uma outra alternativa a não ser dar cabo da sua própria vida, tá? Tem um sinal também que é mais evidente, que é a autoflagelação, tá? Ela começa a se machucar por vontade própria, por decisão própria, nem vontade. Eu já tratei casos assim também. O pai e a mãe trouxeram a filha, que ela estava tentando cortar o próprio pulso. E eles não entendiam o porquê. E aí, com um profissional competente ao nosso lado, acabamos por ouvir dela que há mais de 6 meses estava sendo violentada pelo próprio padrasto. Entenderam? Então, a autoflagelação, a automutilação é um sinal já de desespero. Aquela pessoa já não aguenta mais. Isso dá mais entre os adolescentes, esse sinal. Bom, a criança não tem essa ideia de tirar a própria vida ainda, tá? Fugas de casa, hiperatividade, não consegue parar de se mexer a criança que está sendo abusada. Ela fica em movimento constante, contínuo, frenético e permanente. Ela, por fim, ela sofre de pânico extremos. Tá, pessoal? Então esses são os principais sinais que evidenciam que uma criança está sendo violentada, abusada. Tá?
Então, vamos trabalhar para prevenir, ok? Segundo lugar, uma vez que desconfiar ou perceber que está ocorrendo algo com essa criança, fique atento nesses sinais. Tá? Raramente as crianças vão chegar e vão falar. Quer dizer, as crianças até falam mais do que os adolescentes. Os adolescentes eles vão emitir sinais, as crianças elas vão falar, e muitas delas também não falam. E tem adolescente que também não fala, ele emite sinais. Tem deles que não emitem sinais e vão falar, ou seja, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. É importante que você, que nós, que todos estejam atentos a essa situação, ok? Agora, tá, descobriu por meio dos sinais. O que você deve fazer? Né? Quais são as medidas a serem adotadas? Então, em primeiro lugar, não critique, nem duvide da criança. Tá? Dê importância ao que ela vai lhe falar. Tá bom? Incentive a criança ou adolescente a falar sobre aquilo que está ocorrendo, mas não obrigue a isso. Ela já está vivenciando aquela situação vexatória, constrangedora, humilhante, degradante. Se você obrigar, ela vai se retrair mais ainda. Então você tem que incentivar a falar o que está ocorrendo. Né? Essa conversa ela deve ser num ambiente fechado também, tá bom? Para que não sofra interrupções, nem seja constrangedora. Que eu quero destacar que hoje nós temos foi criada uma nova lei recente. Se não me falha a memória, em 2017 foi criada a lei da escuta especializada. Porque antigamente, quando a criança, a adolescente passava por isso, ela contava essa história para várias pessoas. Né? Contava para os pais, para os tios, para os avós, para o conselheiro, contava para a assistente social, contava para o psicólogo, contava... Enfim, ela tinha que contar novamente. Ela entrava num processo de revitimização. Ela passava a vivenciar tudo novamente. Então essa lei, o que ela veio? Ela veio garantir que a criança ela apenas confirme por meio de um sim ou de não que está ocorrendo, e a gente caminha para o órgão competente e ela vai contar aquela história uma única ou no máximo 2 vezes. Então, você também pode fazer isso. Caso ela deu sinal, você identificou, você só confirma com ela, não entre em detalhe. Você vai, aconteceu ou não, ela vai dizer sim, tá? Aí você corre para o conselho. E aí o caso vai ser tratado com profissionais da área. Então essa conversa ela tem que ser num ambiente, num espaço apropriado, isolado, para que não sofra interrupções, não seja uma conversa constrangedora. Evite tratar o assunto com aqueles que não podem ajudar. Tá bom? Tem muita gente que gosta de espalhar essa história, né? Isso não é legal. Tá? Daí você denuncie. Converse de um jeito simples e claro, para que a criança e o adolescente entenda aquilo que você está querendo dizer. Não os trate com piedade, mas com compreensão. Okay? Nunca desconsidere os sentimentos da criança ou do adolescente. Reconheça que é uma situação difícil. Tá? Esclareça para a criança e para o adolescente que ela não é culpado de nada do que está ocorrendo. Essas são algumas medidas que você deve adotar quando descobre essa situação. Mas aí, o que fazer? Descobriu, fez todo esse tratamento prévio, é importante você denunciar o caso. E aí você pode, primeiramente, ligar o seu celular, pegou lá, Disque 100, é um número gratuito que cobre todo o território nacional, funciona 24 horas, tá? Por dia, de noite, sem parar. O seu nome não fica binado, o seu nome não fica gravado. É importante que você, quando for ligar, tenha pelo menos o primeiro nome da vítima, o possível abusador, o nome, o endereço como o nome da rua, o número da casa e uma referência. Ocorre que às vezes as pessoas denunciam, mas não tem nada, fica difícil a gente averiguar essas denúncias, tá? Então você tem aí o Disque 100, que é um número muito eficiente, né, no combate a esse problema. Aqui no nosso estado, no Pará, nós temos o 181, é um número também que não é binado. Você pode ligar
e fazer a sua denúncia. Se você não quiser ligar nem para o Disque 100, nem para o 181, você pode ligar para o 3255 3177. 3255 3177. Esse é o número do Conselho Tutelar 1. Fica aqui na Estrada do Maguari, número 1174, em frente à LBV. Tá ok? Se você não quiser ligar, você pode ir pessoalmente no Conselho, tá? E a denúncia é registrada e seu nome será mantido totalmente em sigilo. Não haverá exposição da sua pessoa, nem da sua fala, tá? Se você não quiser ligar para o Disque 100, nem para o 181, nem para o 3255, 3177, nem ir ao Conselho Tutelar, você pode ir a uma delegacia também fazer o seu registro. Lembrando que o correto mesmo é que você vá no Conselho, porque o Conselho funciona como equivalente a uma delegacia que atende só a criança e o adolescente. Você também pode fazer a sua denúncia pelo e-mail da CJUDH, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Tá ok? Aí é muito simples o endereço desse e-mail, né? Você vai estar colocando lá www.cjudh.com.br para que você possa estar formulando a sua denúncia. Tá ok? Nós temos aqui algumas perguntas. Gente, eu espero ter colaborado. Alguém aqui perguntou, né? O que falar, né? Para uma criança que está passando por essa situação. Então foi aquilo que nós falamos, né? No momento que identificar, procurar falar com uma criança no local isolado e tratar com muito respeito essa criança, não obrigá-la a falar nada e evitar revitimizar ela novamente e procurar ajuda dos profissionais competentes para que isso seja tratado efetivamente com quem tem a competência de direito de tratar isso, ok? É muito bom. Alguém aqui perguntou como trabalhar, né, a temática da violência física e sexual nas escolas. Então, a maneira correta de se tratar na escola ou na igreja ou até mesmo em casa é sempre através de uma conversa muito franca, né? Um bate-papo, falando, esclarecendo as principais dúvidas, principalmente com as crianças, tá, pessoal? Tem que haver um diálogo franco e aberto para que elas estejam conscientes. O ideal é desenvolver nelas uma característica de autoproteção, que elas mesmas saibam se autodefender. Ok? Gente, eu creio que é só. Eu queria convidá-los a sempre a estar nos acompanhando aí pelas redes sociais. Nós temos aí o nosso Facebook pessoal. Nós temos a nossa página também, Oséias Moura. Nós temos também nosso canal pelo Instagram e no YouTube também. A gente precisa até dar uma passadinha lá no YouTube e publicar novos vídeos. E estaremos aí interagindo aí em todas as mídias, em todas as redes sociais. Tá bom? Hoje nós tratamos sobre esses sinais que evidenciam que uma criança e um adolescente está sendo abusado e explorado sexualmente. Nós queremos dizer que no nosso próximo encontro nós vamos tratar sobre outro assunto importante. Até conclamo, de repente você tem um tema, né, que você tenha curiosidade de saber. E aí eu quero te convidar a participar conosco, né? Então, eu quero aqui agradecer a todos que participaram, agradecer de coração e dizer que estamos juntos aí no sentido de colaborar com as nossas crianças, né? A gente tem aqui uma pergunta.
alguém perguntando se tem algum programa, né, de assistência à criança. Sim, sim. Quando uma criança aparenta, né, está passando por uma situação como essa, a gente encaminha para um órgão chamado DATA, que é a Delegacia de Atendimento e Atenção Integral à Criança e Adolescente. E lá, essa criança é acolhida por uma equipe interprofissional, tá? O que acontece? Lá ela vai ser assistida por um assistente social, por um psicólogo, por um psiquiatra, profissionais da saúde também. E a gente vai fazer todo o procedimento no sentido de tratar dessa vítima. Ok? Gente, quero agradecer sinceramente, muito obrigado pela atenção de todos. Desejo uma noite abençoada. Fique aí com Deus. E estamos aí servindo como conselheiro tutelar desse município de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e tenham uma boa noite.